Fala galera, meu nome é Jonathan. Então, como eu havia falado anteriormente, hoje eu trouxe mais um conteúdo aqui da série do Harry Potter. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista e se mantenha informado. O conteúdo hoje é um pouco polêmico, né? Ou muito polêmico, que é a escolha do novo ator para interpretar o Snape, né? O Snape é um personagem muito importante na história e eu acho que a escolha do ator, por ser um personagem muito importante, gerou tanta repercussão. Antes de tudo, né, eu queria falar só uma contextualização antes de falar minha opinião, assim como eu gosto de fazer nos outros vídeos. É, então, Quando a gente fala na obra original, né, que são os livros, e agora que está sendo a série, né, e que foram os filmes, quando a gente fala nesse processo, então, da adaptação, nem sempre essa adaptação a moto. É só eu começar a gravar que começa a acontecer um autódromo ali fora. Mas enfim, quando a gente fala nesse processo de adaptação, nem sempre essa adaptação ela vai ser 100% fiel, né, ao original. Até porque se for 100%, também tira um pouco da graça, né? A adaptação ela tem que ter algo de novo ali, de interessante, para trazer também o público que consumiu a obra original para ver também a adaptação, né? Enfim, então é isso. Mas, no entanto, essa adaptação ela não pode destoar tanto também da obra original, porque senão acaba que fica sendo ali uma obra original e não adaptação. Não sei se você entende. E é sobre isso. Então, quando a gente fala em adaptar personagens, de certa forma também. Esses personagens ali, eles têm uma liberdade criativa na adaptação, mas eles têm que seguir de certa forma ali, pelo menos um pouco do personagem original. Né, vamos falar então do debate mesmo, né, que é em relação à escolha desse personagem, que é a questão da etnia, que foi um dos pontos, né, que gerou toda essa polêmica. Beleza, então quando a gente fala em adaptar personagens, é importante a gente ver essa questão é, da etnia, a forma física, enfim, esses aspectos, e se isso vai fazer alguma diferença para a história ou não. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu vou dar um exemplo da série, eu acho que todo mundo conhece, que é o Game of Thrones. O Game of Thrones, assim como, né, o Harry Potter, é uma obra original de livros que foi adaptada para a série, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do personagem que é o Tyrion. Se você não conhece, pesquise aí depois. O Tyrion, ele é um anão, é um personagem que ele é extremamente importante na história, e o fato dele ser anão é muito importante em diversos processos ali, no enredo, né, da história. E certo, então, quando eu fosse fazer, por exemplo, a escalação dos papéis, teria que ser um ator que fosse anão, entendeu? Ou que tivesse ali talvez uma diferença de altura ali, para que fizesse sentido na obra. Certo. Vamos falar agora então do Snape. Como o livro, né, a obra original traz o Snape, ele fala que o Snape ele tem uma pele pálida, ele fala o cabelo preto, se eu não me engano, escorrido, enfim, acho que ele remete que o cabelo dele é liso e pele pálida, é mais ou menos essa descrição. O que basicamente seria próximo do ator que foi escolhido para fazer o Snape nos filmes, né? Que é o Alan Rickman, né? Que é o ator que ficou muito famoso aí. Que basicamente, eu acho que pela visibilidade que ele teve, é basicamente a representatividade 100% fiel do que seria a ideia do personagem lá, né? No livro. Enfim, então basicamente seria essa representação. Mas beleza. E se eu fizer então uma readaptação e mudar, por exemplo, talvez a etnia, alguma característica do Snape? Isso mudaria na história? Nesse caso do Harry Potter, não, porque ao desenrolar da história, isso não é uma característica que faz tanto, que tem tanta relevância, entende? Beleza. Mas vamos falar agora a minha opinião. Eu acho que assim, inicialmente, eu tive um pé atrás. Acho que a internet também teve um pouco, assim, não aceitou tão bem essa questão.
e gerou debate, né, uns falam assim: "Não, tem que manter como era, as características, né, do ator original, igual ser um ator mais parecido com o Alan Rickman". Outros falam que não, né, como eu falei, é uma adaptação, então não vai mudar nada na história, então pode ser um ator diferente, com uma etnia diferente, por exemplo, que foi o que foi escolhido. Então, inicialmente, eu tive um pé atrás, vamos dizer assim, mas depois de um tempo né, e analisar algumas coisas, eu, eu acho ok, eu achei uma boa escolha. E eu vou justificar por quê. Primeiro ponto, se a gente pode reclamar de qualquer coisa da produção da Warner, né, agora que é a HBO, se tem alguma coisa que a gente não pode reclamar de maneira nenhuma da produção é a escolha de elenco. Cara, eles são ótimos nisso. Você pode pegar, pega os filmes aí e analisa, né, a escolha de elenco. Cara, eles não erram. Todos os personagens, todos, né, os atores escolhidos para interpretar os personagens são atores excelentes e que ficaram marcados, né? Tanto que a gente teve tantas vezes existe essa questão também de aceitação da série, que algumas pessoas às vezes até viram um pouco o nariz, porque tão icônico que foi os filmes e também o icônico que foram os personagens, né, clássicos, vamos dizer assim. Então isso é um ponto. Mas, é a partir do momento então que eles escolhem novos atores agora, cara, se tem uma coisa que a gente pode fazer é confiar. E não conhecendo tão bem esse ator, né, que foi escolhido, mas de uma coisa eu tenho certeza, ele é extremamente competente. Isso eu tenho certeza, eu já coloco minha mão no fogo pra HBO ter escolhido ele, né, a antiga Warner. Então certo, então esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que eu acho importante também é que, como eu falei, ele sai também um pouco daquela questão de ser 100%, buscar ser 100% igual à obra original e dar um pouco ali de individualidade, dar um toque ali da questão pessoal ali do ator, que vai fazer da forma como ele imagina, né, uma releitura do personagem. E por último, que eu acho que talvez é um dos pontos assim que mais me fez a moto de novo. Passou a moto. Que mais me fez concordar e achar uma decisão acertada é a questão justamente do ator. Como eu falei, o Snape, ele é um ator. O Snape é um ator. O Snape é um personagem que ele é muito importante na história. Então, você lendo os livros ali, você vai se identificar, você vai gostar do Snape. A princípio não, mas depois, enfim, eu não vou dar spoiler do personagem. Mas quando você vê os filmes, cara, o ator ele interpreta o personagem de maneira tão brilhante que não tem como você não gostar, entendeu? Então eu acho que pelo público, eu acho que ele é o personagem mais aclamado. Eu acho que pelo ator, enfim, foi o ator mais aclamado. Infelizmente ele já faleceu, mas ele é o ator que teve mais essa questão do público, que foi mais aclamado, até mais que o Daniel Radcliffe, né, que foi o Harry Potter e o trio principal. Tanto que foi boa a interpretação desse ator, entendeu? Então ele teve um apego do público muito grande. Então ele marcou muito. Então eu acho que se eles escolhessem um ator que fosse muito parecido com ele, sabe? Se eles fossem tentar escolher, vamos tentar escolher um ator igualzinho ele, eu acho que iria ficar um pouco daquela questão da sombra. Por mais que fosse um ator bom, ele ia sempre ser a sombra do Alan Rickman, porque o Alan Rickman, vamos dizer assim, é o incomparável. Outro exemplo é igual o Homem de Ferro na Marvel, que ele morre lá na história e teria que, no caso, introduzir um outro Homem de Ferro, vamos dizer assim, na história. Só que o Robert Downey Jr., ele já tá tão ali, né, já é tão a cara do personagem, que qualquer outro ator, enfim, que fosse fazer o papel, ficaria um pouco na sombra dele. Nunca ia conseguir chegar, enfim, ia ter aquela questão da comparação. E por isso que eles optaram, né, em colocar uma atriz, a Coração de Ferro, para meio que fazer mudar um pouco desse legado, ou se não um jovem, um filho, enfim, para sair um pouco daquela comparação. Então, voltando agora aqui para a história do Snape, eu acho que foi um pouco disso também. Porque, cara, qualquer ator que eles tentassem mais ou menos
ser parecidos ali com o Alan Rickman, ia ser basicamente essa coisa, né, dele ficar na sombra do outro e aquela coisa da cópia, vou tentar copiar o original, sabe. Aí, com a escolha desse novo ator, dá esse tom, sabe, de uma identidade diferente. E a gente vai ver, não vai ficar toda hora, se fosse o Alan Rickman, Alan Rickman, sabe? Então eu acho que isso é importante também para, de certa forma, eternizar, vamos dizer assim, o personagem. Porque, assim, o Snape, o original, vamos dizer assim, era esse. Aí agora esse outro Snape é uma readaptação, é uma nova readaptação, é um Snape diferente. E cada um vai ter o seu valor. O primeiro, né, que foi marcado os filmes, eu acho que isso realmente nem inigualável. E vai ter esse outro novo Snape que ele vai fazer da maneira, esse outro ator que vai interpretar o Snape, que ele vai fazer da maneira dele, ele vai fazer uma adaptação do jeito dele. E também vai ter seu valor, eu tenho certeza que vai ser excelente e as pessoas vão gostar. E pela questão, né, como eu falei, ser um ator com etnia diferente, com traços diferentes do ator original, então não vai ficar toda hora a gente gerando essa comparação e essa polêmica, sabe? Então, no meu ponto de vista, foi muito assertivo quando a gente pensa nessa questão, sabe? Ele vai fazer o Snape dele e não necessariamente tem que ser a cópia ou igual ou parecido com o outro que passou. Mas é isso, gente. Dê suas opiniões aí nos comentários, o que é que você acha, se você acha que foi assertivo ou não, se você tá empolgado para a estreia da série aí. E é isso aí, gente. Tamo junto. Até a próxima aí. Valeu.